Em meio às nossas rotinas tumultuadas e agendas lotadas, aparece algo que nos faz desmarcar compromissos e ficar em casa. Justo nós, racionais e inabaláveis perante aos outros seres a quem chamamos animais e a outra esfera vital a que chamamos de ambiente. O que nos coloca em alerta, mais uma vez em nossa caminhada civilizatória, não é algo que combateremos com lanças, fogo, arco e flecha, armas, mísseis. É algo que, antes de ao menos conseguirmos combater, nos lembra de como somos parte da natureza, do ambiente, e estamos suscetíveis às suas ações, reações e mutações. Tudo que chamamos tecnologia auxiliará no combate ao coronavírus, mas, afinal, a matéria-prima das vacinas virá da própria natureza, do próprio meio ambiente. Talvez não sejamos tão independentes da natureza quanto pensamos ser. Talvez não sejamos o centro do mundo, muito menos necessários para a dinâmica da vida neste planeta. Talvez façamos parte desse ciclo natural de autodestruição e reconstrução, e na ilusão de que estamos progredindo, estamos, na verdade, contribuindo para o colapso do que nos permitiu, até hoje, existir. Não estamos separados do meio ambiente. Pelo contrário, estamos, como todos os outros seres, inseridos nele. Acontece que, utilizando a racionalidade como justificativa de superioridade, nos colocamos em falsos pedestais. Vamos com calma. A humanidade não é o único organismo que luta pela sua sobrevivência. E este momento pode ser uma oportunidade de, quem sabe, refletir tal condição. No vídeo anterior eu falava um pouco sobre a questão do tempo a partir do sociólogo Zygmunt Bauman. Hoje eu trago um estudo chamado I Wandering Mind is an Happy Mind. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Esse estudo foi publicado na revista Science e ele trata um pouquinho dessa condição do tempo, de nós vivermos fora do tempo e de sempre desejarmos estar num local diferente daquilo que nós estamos, de onde nós estamos. Esses cientistas enviaram aleatoriamente para pessoas do mundo todo 3 questões. A primeira delas, como você está se sentindo neste momento? A segunda, o que você está fazendo neste momento? E a terceira questão, você está fazendo algo pensando em outra coisa, fora daquilo que você está fazendo? E para surpresa, a maioria das respostas foi que as pessoas faziam uma coisa enquanto pensavam em outra. Então as pessoas sempre se situando fora do tempo. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, agora nós vivemos um momento de quarentena, mas quando as pessoas estavam trabalhando, desejavam um tempo livre para estar em casa, para fazer outras atividades. Quando as pessoas estão em casa, elas não querem mais permanecer em casa, querem retornar ao trabalho. Possivelmente, depois de um tempo de retornar ao trabalho, as pessoas queiram novamente voltar para casa, ou ter um momento de férias, ou ter um tempo livre, que é algo que a gente já não tinha há muito tempo. No enfrentamento ao Covid-19, percebe-se disputas entre as autoridades das nações pela compra e acesso aos equipamentos, pelos testes e demais insumos. Se sobressaem também as diferentes decisões para com as condutas de isolamento, quarentena, tratamentos, bem como a onda crescente de sepultamentos sem os devidos ritos fúnebres e o adeus dos familiares. Mudança no discurso de autoridades no sentido de garantir ainda maior isolamento, em especial o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra. Em contrapartida, o perigoso reposicionamento do Brasil. Autoridades e instituições mundiais precisando desmentir autoridades políticas nacionais. No contexto nacional, observa-se um amplo quadro de crises políticas institucionais, que envolvem o Poder Executivo Federal e os poderes executivos estaduais e municipais. O Poder Executivo com o Poder Legislativo, entre o Presidente e a Câmara de Deputados, do Poder Executivo e o Poder Judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público. Se não bastasse a crise na cúpula do governo, do Presidente com os seus ministros, tem ocorrido uma forte aproximação dos grupos dos militares. Desgastes e obstruções que facilmente podem zerar as condições de governabilidade pelas vias democráticas. Ó infortúnio! Pequenos golpes podem precipitar golpes ainda maiores. Quanta tormenta! O que o porvir nos reserva? Olá! Nossa breve conversa desta semana vai na direção de reconhecer os tempos de mudanças, de transformações e de adaptações que estamos vivendo devido à pandemia do coronavírus. É um tempo de isolamento social,
É um tempo de solidão, mas é um tempo de reflexão, de encontro e de solidariedade conosco e principalmente com as nossas famílias. É um tempo também de reconhecer os limites e as possibilidades da condição humana. Há um ditado popular em que diz que toda crise é fecunda. Tomara que essa crise possa nos mostrar que é possível viver melhor com menos, ou seja, a gente sair desse círculo vicioso do consumismo ao qual estamos submetidos. Por hoje é isso, até uma próxima oportunidade. Olá, neste vídeo pretendemos apresentar 3 variáveis de análise sobrepostas e que talvez possam nos auxiliar a compreender desdobramentos globais, internacionais e nacionais promovidos pela pandemia do coronavírus. As pandemias não são novidades na trajetória das sociedades humanas ao longo do percurso civilizatório que nos trouxe até a atualidade. Mas a novidade da pandemia do coronavírus é sua velocidade de disseminação, de contaminação de povos e países nos 5 continentes e, por extensão, de paralisação da dinâmica econômica global. Nesta direção, a primeira variável da pandemia é a globalização. Após a Segunda Guerra Mundial, mas, sobretudo, a partir dos anos 70 do século XX, a partir dos avanços nas comunicações, na informática, com o advento da internet, dos meios de transporte e da redefinição do dólar como moeda referência do comércio internacional, intensificaram-se os intercâmbios produtivos, a circulação de matérias-primas, de mercadorias, de bens de consumo, de serviços, de profissionais em termos globais. Também a economia, em sua condição financeirizada, especulativa e rentista, passou a beneficiar-se da constituição desse mercado mundial de plena produção e consumo, promovido pela globalização. A novidade da pandemia é a paralisação da globalização econômica. O mundo parou. Anuncia-se uma profunda crise, se não uma recessão econômica global. A segunda variável é a condição internacional. O período pós-Segunda Guerra Mundial também foi marcado pela criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e de suas mais diversas agências, entre elas, e com maior evidência nos dias de hoje, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, com o intuito de contribuir para o equilíbrio das relações internacionais, bem como para fazer frente aos mais diversos flagelos vivenciados por povos e países subalternos, oriundos de traumáticos processos de colonização e descolonização, entre eles a questão da miséria, da fome, dos conflitos bélicos, do analfabetismo, dos refugiados, bem como com as questões climáticas e ambientais mais recentemente. O que se constata com a pandemia é que tais organismos internacionais não possuem condições efetivas de regulação e de implementação internacional de medidas que possam contribuir para a superação de situações e problemas crônicos enfrentados mundialmente. As decisões efetivas em torno das questões mundiais urgentes pertencem aos países centrais, na dinâmica da globalização. A terceira variável é a condição nacional. O avanço vertiginoso da pandemia imputou aos Estados os custos sociais e econômicos. Se no contexto da globalização econômica, da liberdade de mercado, de livre circulação de produtos, de mercadorias, de créditos e débitos, exigia-se do Estado uma condição mínima necessária, por um lado, a garantia dos contratos com a dinâmica da economia global rentista, bem como a implementação de um ordenamento jurídico garantidor da flexibilização dos direitos trabalhistas e de retirada de direitos sociais, o que se exige nesse momento é um Estado máximo. Um Estado que garanta os serviços públicos essenciais de seres humanos que estão à margem da dinâmica da economia global. Mas, e sobretudo, que garanta a sobrevivência do capital privado, os rendimentos do capital especulativo e, sobretudo, que durante e na pós-pandemia seja a garantia pública da retomada dos interesses privados, do mercado, da economia global especulativa. A pandemia do coronavírus é a oportunidade de questionamento da globalização, este modo de produção e consumo da vida, da morte e do mundo em suas limitadas condições de possibilidade de oferecer as condições necessárias à continuidade da vida
em sua multiplicidade e formas de manifestação.